E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou explicar passo a passo como instalar um segundo SSD no seu computador. Então, vem comigo! Esses tempos eu fiz um vídeo explicando que é possível instalar 2 ou mais SSDs no seu computador. Esse vídeo fez bastante sucesso e muita gente pediu para eu fazer um tutorial de como instalar um segundo SSD na sua máquina. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Lembrando que nesse vídeo eu vou focar em PCs de mesa, mas ele também vale para a maioria dos notebooks, já que muitos modelos permitem que você instale 2 SSDs. Eu estou partindo do pressuposto que você já tem um SSD instalado no seu computador e que o sistema operacional está instalado nele. Se esse não é seu caso, coloque um SSD no seu computador o quanto antes e instale o Windows nele. Sua vida vai mudar e você vai me agradecer. Então, se você já tem um SSD, para que instalar mais um? A resposta óbvia é para ter mais espaço de armazenamento. Mas não poderia ser mais um HD? Dependendo da sua necessidade, sim. Já faz alguns anos que o pessoal costuma recomendar que você instale um SSD e um HD no seu computador. Nesse caso, o SSD vai ser o armazenamento primário, onde vão estar instalados o sistema operacional, os principais programas e aqueles jogos que você joga mais seguidamente, e o HD como dispositivo secundário, para você colocar aqueles arquivos que você usa só de vez em quando ou aqueles jogos que você não joga muito. Só que atualmente a gente já encontra SSDs de alta capacidade por um preço acessível. Então, em muitos casos, nem vale a pena você utilizar um HD no seu computador, e sim utilizar apenas um SSD de boa capacidade, ou então um SSD pequeno e rápido como armazenamento primário e um SSD grande de baixo custo como armazenamento secundário. Então, se você precisa de muito espaço de armazenamento, tipicamente 4 TB ou mais, ainda vale a pena ter um HD como armazenamento secundário. Mas se esse não for o caso, o melhor é realmente instalar um segundo SSD. Claro que o ideal seria você instalar 2 SSDs de altíssimo desempenho, como modelos NVMe com interface PCI Express 4.0 e taxas de transferência na ordem de 7.000 MB por segundo, e com alta capacidade, tipo 2 TB cada. Só que esses SSDs ainda são bem caros. Então, uma solução é você utilizar um SSD de alta velocidade e capacidade relativamente pequena, tipo 512 GB, como SSD primário, e um modelo de entrada não tão rápido, com capacidade tipo 1 ou 2 TB, como armazenamento secundário. Uma grande vantagem dessa configuração em um PC gamer é poder instalar os seus jogos no SSD secundário, sem ocupar então muito espaço no SSD primário e ao mesmo tempo podendo tirar vantagem da velocidade de um SSD para carregar seus jogos. Inclusive, muitos jogos atuais recomendam que você os instale num SSD, para não prejudicar o carregamento de fases e elementos em um HD muito lento. Então, se você tem apenas um SSD no seu PC e precisa de mais espaço para instalar jogos ou gravar arquivos, vamos ver como fazer isso. E se você não está familiarizado com termos como M.2, NVMe ou SATA, dê uma pausa aqui e confira esse vídeo onde eu explico esses termos, e depois retorne para continuar com esse vídeo. O primeiro passo é descobrir qual SSD você pode comprar. Então, de forma resumida, você tem que descobrir se o seu computador tem um slot M.2 livre. Para fazer isso, tem várias formas, e a mais direta é você abrir o seu computador e olhar. Então você vai procurar por um slot M.2 que esteja livre, mas tome cuidado porque ele pode estar embaixo de um dissipador de metal. Se não estiver enxergando, verifique o site ou o manual da sua placa-mãe. Se a sua placa-mãe for de entrada, provavelmente ela vai ter apenas um slot M.2. Então, se ele já estiver ocupado, você não vai ter um slot M.2 livre. Nesse caso, o seu segundo SSD vai ter que ser obrigatoriamente do tipo SATA. Esse tipo de SSD é mais lento, então eu só recomendo você comprar um SSD desse padrão caso você não tenha como instalar um modelo M.2. Então, se você tiver um slot M.2 livre, você pode comprar um SSD do padrão NVMe, que usa interface PCI Express. Esses SSDs são mais rápidos do que os modelos SATA e custam a mesma coisa. Daí você tem que descobrir qual padrão o slot M.2 livre da sua placa-mãe suporta. O mais comum é que ele suporte PCI Express 3.0 X4. O padrão mais novo é PCI Express 4.0 X4, que é utilizado por SSDs de alto desempenho. Até já existe PCI Express 5.0, mas eles ainda são bem raros. Em algumas placas-mãe mais antigas, o slot M.2 pode ser padrão PCI Express 3.0 X2 e não X4.
esse padrão suporta metade da velocidade. O ideal é que você compre um SSD do mesmo padrão suportado pelo slot onde você vai instalá-lo. A boa notícia é que todos os padrões PCI Express são compatíveis entre si. Então, por exemplo, se a sua placa-mãe tem um slot M.2 livre, padrão PCI Express 3.0 x4, e você comprar um SSD padrão PCI Express 4.0 x4, ele vai funcionar com uma velocidade bem abaixo do que poderia. Isso não chega a ser um problema muito grande, mas nesse caso é melhor comprar um SSD PCI Express 3.0 x4 e gastar menos, já que comprar um SSD de alto desempenho não vai trazer um ganho real de velocidade. Em suma, se você tem um slot M.2 livre, prefira comprar um SSD que tenha esse formato. Se não tiver, compre um SSD SATA mesmo. Com o SSD na mão, vamos instalá-lo dentro do seu gabinete. Antes de mais nada, desligue o cabo de força e abra o seu gabinete. Se o seu SSD novo for SATA, formato de 2,5 polegadas, você deve encontrar uma baia de 2,5 polegadas livre no seu gabinete. Instale o SSD na baia conforme as instruções que vêm no seu gabinete. Em alguns casos você vai precisar de parafusos, em outros não, isso depende do modelo do seu gabinete. Depois ligue no SSD o cabo de alimentação, que vem da fonte, e o cabo de dados SATA, que liga o SSD na placa-mãe. Esses cabos vêm acompanhando a placa-mãe. Está pronta a instalação. Já um SSD M.2 é mais simples. Primeiro, encontre o slot M.2 livre. Se tiver um dissipador sobre ele, remova o dissipador. Então, verifique se o suporte e o parafuso de fixação do SSD já estão instalados na placa-mãe. Na maior parte das placas-mãe, esse suporte e esse parafuso não vêm instalados, mas sim dentro de um saquinho plástico na caixa da placa-mãe. Então você precisa instalar esse suporte na placa. Depois insira o novo SSD M.2 no suporte e fixe ele com o parafuso. Em algumas placas-mãe, existe um sistema plástico que permite que você instale o SSD sem precisar de parafusos. Na dúvida, consulte o manual da sua placa-mãe. Se for o caso, recoloque o dissipador em cima do SSD, removendo o plástico que fica embaixo dele para melhor contato térmico. Pronto, seu SSD M.2 está instalado. Agora que você fez a instalação física do seu SSD, vamos inicializá-lo e formatá-lo. Ligue o computador e, após a carga do Windows, clique com o botão direito do mouse no botão Inicializar do Windows e selecione a opção Gerenciamento de disco. Se o SSD foi instalado corretamente e é novo, vai aparecer outra janela com o título Inicializar disco. Deixe a opção padrão, normalmente GPT, e dê um OK, e o SSD vai ser inicializado. A partir daí, o SSD começa a aparecer na lista de discos do seu computador, com aquela legenda não alocado, que significa que nenhuma área dessa unidade está alocada em uma partição. Então o próximo passo é criar uma partição e formatá-la. A partição é uma área de um HD ou SSD que vai aparecer no gerenciador de arquivos como uma unidade lógica. Então clique com o botão direito do mouse dentro da área onde aparece não alocado. Vai aparecer um menu onde você vai selecionar a opção Novo volume simples. Vai abrir um assistente de criação de partição. Clique em avançar. Então o assistente vai pedir que você informe o tamanho da partição. Como a gente vai criar uma partição usando todo o espaço do SSD, deixe o valor padrão e clique em avançar. Depois é para escolher a letra da unidade. O assistente vai te trazer a próxima letra disponível. Se você só tinha uma unidade instalada, ela usava a letra C, então a partição do seu novo SSD vai ser a letra D. No meu caso, eu tenho outros dispositivos no PC, então apareceu a letra E. Clique em avançar. A próxima janela vai pedir as informações sobre a formatação. Normalmente você não precisa mexer em nada, mas pode mudar o rótulo do volume, trocando de novo volume para algo como dados ou jogos. Você pode colocar aqui o que quiser. Clique em avançar. Vai aparecer uma janela com as informações que você escolheu, então clique em concluir. Pronto! Depois de alguns segundos, o seu novo SSD já está particionado e formatado e pronto para usar. O que você vai fazer agora depende do que você quer fazer com seu novo SSD. Você pode copiar suas pastas pessoais, como fotos, vídeos, documentos para ele, ou utilizá-lo para instalar jogos. No caso dos jogos, o método para fazer isso vai depender do cliente para jogos que você está usando. Eu tenho um vídeo aqui onde eu ensino como mover jogos no aplicativo da Steam. Você pode conferir também no link da descrição. Então é isso, pessoal. Espero que esse tutorial tenha sido útil para você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!